Seja bem-vindo a mais um programa Dose de Gestão. Dessa vez, mais do que especial, porque é no mês do profissional da administração, o mês de setembro. E você que trabalha com administração, que estuda administração, merece todos os nossos parabéns. Bom, e hoje nós vamos falar sobre a campanha pelo Dia Mundial da Segurança do Paciente. E os nossos convidados, os nossos especialistas, são a administradora Merilane Rosa, que é membro da Comissão Especial em Administração de Serviços de Saúde, aqui do CRA-RJ, e o doutor Vitor Grabois, que é médico sanitarista, doutor em saúde pública pela Fiocruz e presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Vitor, Merilane, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Érica. Bom dia a todos e a todas, e cumprimento em particular todo o grupo, toda a equipe do Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Coisa boa, estamos muito honrados em recebê-lo aqui no Dose de Gestão, Vitor. Vamos começar fazendo um panorama, explicando qual a importância da segurança do paciente para a sociedade, principalmente nesse momento tão conturbado que a gente vive, esse momento de pandemia, 1 ano e meio de pandemia. Faz esse panorama para a gente, essa conceituação para a gente, Vitor. Okay. Bom, a segurança do paciente não é um problema tão recente, né? Na verdade, isso está muito presente na história da humanidade, mas, evidentemente, que nas últimas décadas, com todo o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos e com todo o prolongamento da vida, né? Felizmente, um aumento da expectativa de vida e com grande peso das doenças crônicas, evidentemente que a gente acabou tendo um pouco daquela tempestade perfeita, né? Muitas pessoas consumindo cada vez mais procedimentos, tratamentos e um grande volume de tecnologias, o que significa que houve um aumento muito grande do risco, né, e do dano ligado ao cuidado de saúde. A segurança do paciente, como vocês sabem, ela trata exatamente disso, de reduzir riscos e danos associados ao cuidado de saúde, e não à evolução natural de uma doença. Esse problema, desde o errar humano, houve uma grande consciência do tamanho do problema, e nas últimas décadas, uma série de iniciativas em escala internacional foram produzindo, né, os protocolos de segurança, foram produzindo, se não uma redução tão significativa, mas, na verdade, impulsionando não só os hospitais, mas todas as instituições de saúde a implementar práticas mais seguras, né? Melhorar a consciência dos profissionais de saúde e também dos pacientes em relação a esse problema. Bom, chega aí a pandemia, né? Não anunciada, né? Estamos aí com 1 ano e mais de 1 ano e meio já de pandemia, né? Também todas as minhas falas, minhas aulas, eu sempre apresento a minha solidariedade, o meu sentimento em relação às mais de 500, acho que agora 580 mil famílias brasileiras que perderam pelo menos um ente querido. Então, a pandemia trouxe uma série de questões para a segurança do paciente. Primeiro, uma doença que a gente não conhecia, uma doença que, ao longo dos meses e ao longo dos anos, a gente vai entendendo quais são as repercussões sobre o coração, sobre o pulmão, sobre o cérebro, sobre a pele, sobre os rins, enfim. E vai entendendo também quais são as próprias repercussões, esse é um pouco do nosso objeto hoje, sobre as organizações de saúde, né? Sobre a gestão das organizações de saúde. Então, as organizações de saúde ficaram confrontadas a ter que, de uma hora para outra, substituir profissionais, aumentar o número de profissionais, construir, se já não tinham, planos de contingência para enfrentamento da crise, a questão da proteção dos profissionais de saúde, que já era uma questão anterior, mas que ganhou um volume enorme, a proteção dos próprios pacientes, porque você tem pacientes internados que não têm Covid e você também não pode permitir que eles se contaminem.
Então, a pandemia trouxe desafios muito importantes do ponto de vista dos problemas que a gente já tinha antes, a questão da higienização das mãos, a prevenção das quedas, as lesões por pressão, mas trouxe enormemente outros problemas ligados à segurança do paciente. Disponibilidade de equipamentos, de proteção, né? Como avaliar adequadamente esse grau a gravidade dos pacientes, como fazer com que os protocolos, né? Não existe um tratamento específico para a Covid, mas como esses protocolos de suporte à vida deveriam ser implementados, né? Há umas discussões muito interessantes falando de que, bom, entubar um paciente, né, nunca foi uma coisa tão simples, mas isso virou uma operação de guerra, porque não só você já é um paciente com hipóxia importante, um paciente que grave de antemão, muito grave, e, ao mesmo tempo, toda a preocupação em não haver contaminação. Então, tudo ficou muito mais complexo, todo o trabalho ficou mais complexo. E o trabalho da gestão também ficou mais complexo. Por quê? Será que aquelas prioridades que a gente tinha servem para o momento atual? Provavelmente não, né? A questão de que se tornou cada vez mais necessário e importante uma participação do trabalhador da saúde nas decisões, né? Essa pactuação de prioridades não pode mais ser algo só da alta liderança, né? Tem que envolver a liderança intermediária, tem que envolver os trabalhadores da saúde. Então, eu diria que a segurança do paciente ganhou uma relevância ainda maior, ainda mais sabendo, para concluir essa primeira resposta, que muitas das mortes por Covid-19, se a gente pensar, elas têm um certo sentido evitável. Ora, se nós estamos falando de mortes evitáveis, a gente está falando, em última instância, de quê? A gente também está falando de segurança do paciente, né? Então, questão do próprio uso das máscaras, a questão da priorização em termos da vacinação. Quer dizer, tem uma série de questões que vão além, simplesmente, de melhorar as práticas de cuidado, porque também a questão de melhorar as práticas de transporte sanitário, de encaminhamento das pessoas mais graves. Quantas pessoas morreram em casa, morreram em unidades básicas de saúde? Significa que isso que a gente chama, né, da referência e da contrarreferência também não funcionou de uma forma mais adequada. Então, são questões muito amplas. Vocês todos conhecem a imagem do queijo suíço. A gente tem que pensar em questões que são ligadas não só ao cuidado em si, dentro dos hospitais, mas dentro das instituições de saúde, desculpe, mas também questões ligadas ao funcionamento da rede de serviços de saúde, né? O suporte às pessoas que estão no domicílio, o suporte àquelas pessoas que precisavam ficar isoladas e não conseguiram ficar. Então, não só, eu diria, uma importância ainda maior da segurança do paciente, eu diria, uma articulação da segurança do paciente com outras questões muito importantes, né? Ligadas à discussão da equidade, à discussão do cuidado centrado, enfim. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa valorização, mas levando a problemática, quer dizer, resolver a questão da segurança do paciente se tornou algo muito mais complexo do que a gente vivia até 1 ano e 8 meses atrás. Então, doutor Vitor, assim, ouvindo, né, as suas palavras, ouvindo aí o seu conhecimento, a gente fica mais feliz ainda, né, em ter te convidado. Então, eu queria, né, mais uma vez aproveitar para te agradecer, né, por ter aceito o convite da comissão de estar aqui conosco. Então, assim, ter o senhor aqui conosco é de extrema relevância, porque nos ajuda a cumprir com a nossa missão, né, da comissão, que é de promover e de fomentar o conhecimento, né, em relação à saúde para os administradores que estão aí no mercado e que irão entrar no mercado. E falar de segurança do paciente, às vezes a gente pensa assim, mas eu não sou profissional da saúde, ou eu sou administrador que vou atuar em qualquer área, né, de uma unidade de saúde, de um hospital, ou de
de uma administração geral, eu não tenho nada a ver com segurança do paciente, né? E é exatamente o contrário. Eu costumo dizer que qualidade e segurança do paciente é assunto de todos, é assunto de toda hora, é assunto de qualquer lugar, em qualquer momento, né? Porque qualidade e segurança do paciente é responsabilidade de todos, né? Eu, como administradora, especialista em qualidade e também em segurança do paciente, eu sempre levo isso como lema. Gente, segurança do paciente, a gente tem que levar para todo mundo, é assunto de todos, e é responsabilidade nossa. Então, o senhor colocando aí todas essas questões, né, complexas que envolvem aí a questão da segurança dentro de uma instituição de saúde, a gente reforça exatamente essa questão de que uma instituição de saúde, ela precisa, de alguma forma, envolver as pessoas no todo, né? Envolver as pessoas no tema, porque muitas vezes a gente que está lá na ponta, vendo como que as equipes que trabalham nos núcleos de segurança do paciente estão desenvolvendo lá os seus trabalhos, implementando os protocolos, né, fortalecendo a questão das práticas de segurança, a gente percebe muitas vezes a dificuldade que eles têm em envolver as pessoas, né? E muitas vezes a gente vê aquele núcleo falando sobre o tema, sobre qualidade, e a gente precisa ver exatamente outros profissionais, né, de uma instituição de saúde falando. Então, eu preciso ter desde o gestor ao profissional que está ali, por exemplo, o profissional que atua na limpeza, que tem um papel extremamente importante. Então, eu vejo muito assim, nos hospitais, né, nas unidades de saúde no geral, a gente precisa trazer essas pessoas para a discussão do tema, né? Falar de uma forma simples, de uma forma objetiva, e fazer, para que a gente possa fazer as pessoas perceberem que o tema é de todos, a importância é de todos. A gente está vivendo aí o momento da pandemia, onde nos mostrou que a gente precisa lutar mais ainda, né, pela questão da prática de segurança. A prática de segurança ela tem que ser rotina, ela tem, como eu digo, na qualidade, ela tem que fazer parte do nosso, tem que estar no nosso sangue, né? Porque só assim a gente vai conseguir, de alguma forma, levar a segurança e a qualidade, prestar um serviço com qualidade e com segurança que todos nós precisamos, né? Seja você como profissional de saúde, seja você como paciente, ou seja você acompanhando um familiar ou alguma pessoa querida aí da instituição de saúde. A gente quer a segurança, a gente quer ter a qualidade em serviço de saúde. E por isso que é tão importante a gente fortalecer no nosso cotidiano a questão das práticas de segurança do paciente, não é isso? Eu acho que Merilane colocou, enfim, várias questões importantes, mas uma delas é completamente central, é que também é isso, não há resposta à segurança do paciente, não é a resposta do médico, não é a resposta do enfermeiro, não é uma resposta do engenheiro clínico, ou não é uma resposta do administrador. Na verdade, isso mesmo previamente à pandemia, cada vez mais tem se acumulado, se construído uma consciência de que segurança do paciente é uma questão da organização como um todo, né? Depende de compras, depende da recepção, depende do centro cirúrgico, depende do CTI, né? Depende da área de gestão do trabalho, né? De gestão das pessoas. Então, no fundo, o hospital em particular, mas não só o hospital, se a gente olhar para o sistema de saúde, ele se caracteriza por essa interdependência, né? Não adianta, o CTI pode funcionar muito bem, todo mundo é qualificado, especializado, mas se o material não tem uma condição adequada, se não existe uma política de capacitação das pessoas, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Que é não só, eu falei mais cedo, de uma gestão que seja muito mais participativa, muito mais inclusiva, para que essa pactuação de prioridades se dê de uma maneira em que todo mundo possa colaborar, mas também no próprio funcionamento, né? A própria ideia de gestão, ela não pode ser uma ideia localizada, está aqui na assistência, ou está aqui na administração, ou está aqui. Não, na verdade, isso tudo precisa ter uma integração e uma articulação muito clara para que as respostas sejam realmente efetivas e possam produzir
segurança do paciente. Então, acho que esse é um ponto de partida importante. Estou dizendo isso porque eu também já fui gestor e era assim pitoresco que o pessoal da administração olhava para quem estava na assistência e dizia, mas eles não querem saber de preço, eles não querem saber de custo, eles não querem saber de prazo para licitar, né, ou para comprar. Aí o pessoal da assistência diz, mas demora, o material que chega às vezes... E no fundo, como disse o meu filho aqui em casa, um deles diz assim, às vezes são problemas falsos, porque, na verdade, o problema real é como é que a gente consegue integrar os diferentes pontos de vista, né, desses diferentes segmentos de uma instituição, as diferentes abordagens ou especializações, e faz um processo de diálogo, um processo de gerar quais são os consensos necessários, o que é possível dentro do orçamento da instituição, né? Dentro dos prazos, enfim. É uma lógica de substituir um pouco o que cada um pensa isoladamente por uma lógica de diálogo, né? De interação, né? De conversa, enfim, de projetos de decisões mais compartilhadas, né? Por que comprar um novo equipamento? Mas será que ele vai agregar tanto, considerando o preço? Enfim, então, são muitas questões que, na verdade, já nos acompanham há algumas décadas, mas que agora se tornaram mais difíceis dentro de um ambiente de crise, né? Perfeito. Ouvindo vocês falando, eu acho muito interessante como a gente percebe o que a pandemia fez com a sociedade, né? Os conceitos de sociedade acabaram se modificando um pouco, né? E de repente, isso ajuda a disseminar essas práticas, né? As práticas de segurança, porque um depende do outro. O tempo inteiro. Se eu me contaminar, eu posso contaminar muitos outros. Se eu me proteger, eu estou protegendo muitos outros, né? Então, eu acho muito interessante isso. Bom, agora trazendo aqui para a área de administração, para os acadêmicos de administração, para os profissionais de administração, vocês bateram firmemente na tecla de que a segurança do paciente, a qualidade da segurança do paciente é de todos, né? É um trabalho de cada um que está no processo. Mas como a gente pode reforçar a relevância desse tema junto ao administrador hospitalar? Quais seriam as ferramentas que podem ser utilizadas no trabalho em conjunto com o administrador hospitalar? Bom, eu penso que se o que a gente está colocando são questões realmente importantes, eu acho que a primeira coisa que dentro de cada instituição hospitalar, também na área da atenção primária e outras, também essa regulamentação existe, mas que é a questão da criação do núcleo de segurança do paciente, né? A RDC 36 da Anvisa, ela determina que toda instituição hospitalar deve possuir um núcleo de segurança do paciente. Quando houve a elaboração dessa portaria, né, e o nosso querido e amado Walter Mendes, o Walter ainda estava vivo conosco e super atuante, me lembro que a gente conversou bastante sobre isso, da ideia de não delimitar quem obrigatoriamente deveria fazer parte do núcleo de segurança do paciente. A gente, nos cursos lá da ENSP, enfim, e isso se mantém até hoje, tem sugestões nesse sentido, né? De que tem que ter um médico, tem que ter uma enfermeira, tem que ter um farmacêutico, e tem que ter, e deveríamos ter, também um administrador, né? Óbvio que as noções de núcleo de segurança do paciente se ampliaram muito. Então, hoje você tem, em alguns lugares, a exemplo da área de infecção hospitalar, em que você tem um serviço de controle de infecção associado ao cuidado, a infecção hospitalar, mas você tem uma espécie de comissão, né? Como a CCH é. Então, em algumas instituições, você tem um núcleo ali mais operativo e um comitê, uma comissão de qualidade e segurança do paciente.
eu acho que o administrador tem que estar, inclusive, nesse núcleo também mais operativo, mais executivo. Por quê? Porque a figura do administrador, além de tudo, significa muito dessa possibilidade, desse link, dessa articulação com outros elementos da gestão, né? Não apenas assistência. Quer dizer, o que é muito claro, segurança do paciente não é alguma coisa que possa ficar única e exclusivamente direcionada às áreas que estão ali envolvidas diretamente no cuidado. A gente precisa envolver todas as áreas de uma instituição de saúde que, de alguma forma, direta ou indiretamente, vão, no final das contas, produzir um cuidado de saúde mais seguro e efetivo. Então, primeiro ponto é esse. Primeiro ponto é criação do núcleo, vinculá-lo e dar acesso, que o núcleo tenha acesso à alta direção, e nessa composição do núcleo, que a gente valorize a participação médica, da enfermagem, da farmácia e do administrador de saúde. Acho que esse é um ponto fundamental. O segundo ponto fundamental é que a gente precisa de um modelo, provavelmente, de gestão menos verticalizado, mais horizontalizado, na qual os administradores também têm que ter um papel importante. Para explicar bem o que eu estou falando, nossos modelos de gestão são muito verticalizados, ou seja, ocorre um problema no setor A, aí isso sobe para o chefe daquele setor, aí vai para o chefe do chefe, do chefe do chefe, e, de repente, chega lá, em algum dia, em algum momento, na direção da instituição. Nós precisamos de um processo, de um modelo que seja muito mais horizontal, que seja um modelo, na verdade, mais compartilhado de gestão, onde a gente tenha, do ponto de vista da tomada de decisões, a gente vai ter o CTI, a gente vai ter compras, a gente vai ter a área de infraestrutura, enfim. Então, um modelo que seja um modelo de mais diálogo lateral, e não... Porque, muitas vezes, não só isso é demorado para chegar na alta direção, e aí chega na alta direção, às vezes, um problema, uma questão, que não é que não seja importante, mas que poderia, às vezes, ser resolvido no diálogo entre 2 ou 3 serviços. E aí chega na agenda da direção geral, que está preocupada com orçamento, com concurso, ou com contratação, ou seja o que for. Então, esse é um problema. Então, eu penso que é muito importante que a gente pensar em segurança do paciente hoje, pensar no enfrentamento da crise que nós vivemos hoje, mundialmente, num modelo de gestão muito mais descentralizado, muito mais horizontalizado. E também acho que é importante, aí também a participação do administrador, não só nessa discussão mais da gestão, mas numa discussão do dia a dia ali, das unidades de cuidado, das áreas de cuidado, que é mecanismos que hoje são recomendados, né? Não só da participação do administrador também na gestão das unidades de cuidado, mas nesses momentos onde a equipe se reúne, não é para discutir a conduta com tal ou qual paciente, mas a equipe se reúne para discutir quais são os principais riscos, quais são os principais problemas que existem naquele dia, o que veio do plantão anterior, quais são os recursos críticos que precisam ser trabalhados, quais são aqueles pacientes que podem demandar transporte para uma outra unidade, que podem demandar sangue, que podem demandar uma vaga de CTI. E isso, na verdade, né, é toda uma ideia do briefing e a ideia também do que eles chamam hoje do safety huddle, que é, ao final dessas reuniões mais localizadas, uma reunião com as lideranças das áreas críticas para saber, hoje, né, segunda-feira, dia 30 de agosto, quais são as questões críticas aqui no nosso hospital. Nós vamos precisar de salas cirúrgicas tantas, nós vamos precisar de tantos leitos CTI, a questão do sangue, equipamentos, enfim, é tudo isso. Tem pacientes que não são do escopo de gravidade, de complexidade da nossa unidade, que precisam ser transferidos. Então, e o administrador e os administradores são figuras fundamentais nesse processo. Por quê? Porque não só muitos serviços dentro de um hospital são chefiados e são liderados por administradores,
como eu também estou aqui nitidamente fomentando a ideia, provocando a ideia de que os serviços, né, o CTI, a pediatria, seja o que for, precisam incorporar a figura do administrador na sua gestão. Né? Eu, há muitos anos atrás, eu não vou contar quanto tempo, eu nem era diretor de hospital, mas eu era chefe de serviço, e no serviço que eu trabalhava se incluiu uma espécie de tríade, que era muito interessante, que era o médico, o enfermeiro e um administrador. E depois, quando eu fui diretor de hospital, eu também busquei também criar esse tipo de coisa. Então, enfim, as possibilidades de participação do administrador são inúmeras, são incontáveis, mas mais do que sejam incontáveis, é a questão dessa necessidade, ou seja, nesse processo de aperfeiçoamento da gestão hospitalar, em particular, da gestão dos diferentes segmentos de um hospital, a figura do administrador Eu, há muitos anos atrás, eu não sei se Merilane vai lembrar, mas eu fiz uma palestra lá no Hotel Guanabara para o Conselho Regional de Administração. Eu já nem lembro quanto tempo tem, mas tem um tempinho já. E eu me lembro que, enfim, esse meu discurso não mudou, ele só está mais fortalecido agora com a ideia da pandemia. Mas essa necessidade da presença do administrador, não só na alta liderança, na alta gestão, ou nos setores ditos administrativos, entre aspas, mas em todos os segmentos do hospital. Mas o que também, para concluir a resposta, traz um desafio enorme também para os administradores, cada vez mais conhecerem não apenas aquilo que é o típico da administração, a gestão da logística, a gestão de recursos humanos, ou isso ou aquilo, mas também começar, não conhecer a medicina, como é que trata ou deixa de tratar, não é disso que eu estou falando, mas conhecer cada vez mais de perto os processos assistenciais, né? Quer dizer, e particularmente nessa área da segurança do paciente, o que é importante, né? A questão dos medicamentos potencialmente perigosos, os medicamentos que têm o mesmo som, né? Ou a mesma semelhança, enfim, um monte de questões. Como é que se evita a questão das quedas, né? A questão da avaliação de risco de queda? Então, os administradores precisam se apropriar dessas informações, desses conhecimentos relacionados aos processos assistenciais. Eu insisto, não é saber como é que trata uma pneumonia, como é que intuba, não é isso, mas precisam conhecer os processos, né? Precisam conhecer os processos, o que é recomendado e o que não é, e o que é necessário em termos de insumo, em termos de equipamento, em termos de pessoal habilitado, capacitado para executar esses processos. Bacana. Eu estou aqui, concordando com tudo. Eu ia falar isso. Eu vou passar a palavra para a Merilane, mas eu acho que assim, ela está ali já concordando com tudo, né? Concordando com tudo. E assim, é muito aprendizado, né? E é exatamente essa experiência, essa vivência que o Dr. Vitor traz, porque o administrador, ele tem esse papel fundamental exatamente porque ele vai trazer a visão, né, do processo, né? O administrador, ele traz isso da academia em si, né? Então, ele precisa ter a visão do processo. Tendo a visão do processo, ele consegue enxergar as interações que precisam ter, ele precisa pensar ou sugerir estratégias para que a gente possa, de fato, melhorar esse processo todo, né? Então, eu assim, acho que é fundamental o papel do administrador, até porque a gente fala muito da questão das ferramentas da qualidade, né, doutor Vitor, quando a gente fala da segurança, né? As ferramentas da qualidade, elas são ferramentas que nos ajudam, né? Que ajudam a impulsionar todo esse processo. Então, o administrador, ele traz com ele também esse conhecimento, né? De ferramentas estratégicas que possam ajudar ali o gestor da organização no seu processo de tomada de decisão, né? Então, a nossa vivência hoje em relação à contribuição para a estruturação dos núcleos de qualidade, para a estruturação de todos os processos de segurança do paciente, né, nas unidades de saúde, no sistema de saúde, o administrador ele contribui muito com esse conhecimento, ou seja, com ferramentas e metodologias que possam ajudar, né, que possam impulsionar todo esse processo dentro de uma instituição.
Isso aí é muito bom ouvir essa experiência do senhor, exatamente porque valida todo esse processo que a gente vem persistindo, que a gente vem perseguindo aí na saúde pública, né? Em especial, que é a área que eu mais atuo. Perfeito. E vamos falar sobre o mês de conscientização e comemoração, né, pela segurança do paciente. Como podemos, como a sociedade, como os administradores, como todo o corpo ligado, né, à saúde, podem contribuir para a divulgação e conscientização do tema tão importante? Como vocês veem isso? Deixa eu comentar, eu acho que é muito interessante. Assim, a gente tem o Abril, né, pela segurança do paciente, que comemora o lançamento agora há 8 anos atrás, né, do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Mas, em 2019, a Organização Mundial da Saúde, então, lançou a ideia do Dia Mundial da Segurança do Paciente. Nós, como Sobrasp, né, a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, desde 2019, então, a gente aderiu a essa consigna, né, essa iniciativa da Organização Mundial de Saúde. Em 2019, o tema foi Fale pela Segurança do Paciente, que é muito disso que nós estamos fazendo, quer dizer, dizendo, nós não podemos varrer para debaixo do tapete, nós temos que falar dos problemas. Ocorreu um evento adverso, né, um dano associado ao cuidado, ele tem uma característica evitável, vamos falar disso, não adianta não falar, não adianta esconder, não adianta. Então, foi muito isso. Em 2020, e não podia deixar de ser, não podia ser diferente, né, foi o quê? O tema foi a saúde do trabalhador, a saúde e a segurança do trabalhador de saúde. E o slogan foi trabalhador seguro, paciente seguro. Quer dizer, dizendo que faz parte da segurança do paciente, ou, de uma outra forma, obrigatoriamente, para a segurança do paciente, preciso que o trabalhador da saúde esteja seguro e esteja sadio. Esse ano, 2021, em plena pandemia também, mas a OMS tomou a decisão de escolher um tema extremamente relevante no mundo todo, e relevante no Brasil também, vocês sabem, que é a questão do cuidado materno e neonatal seguro, né? A OMS divulgou dados que são dados impressionantes, né? De que 830 mulheres, né, morrem por dia em todo o mundo relacionados à questão da mortalidade materna, né? Então, só isso já é enormemente grave, enormemente importante. O Brasil, infelizmente, reduziu nos últimos anos um pouquinho a sua mortalidade materna, mas nós ainda temos em torno de quase 60 mortes maternas por cada 100 mil nascidos vivos, o que é um número absolutamente gigantesco. Se a gente lembrar dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para o Brasil, a nossa meta era de 30 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Então, como é que nós ainda estamos longe disso? Então, esse ano, e aí a Sobrasp tem uma série de atividades, de lives, de webinars, vai lançar um e-book e tal. Mas também queria aproveitar esta oportunidade, não só comentar com todos vocês, mas também convidar o Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro e até, por meio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, convidar o Conselho Federal de Administração a se juntarem. Nós criamos, então, a Sobrasp mas teve a iniciativa de criar uma aliança nacional para o parto seguro e respeitoso. Porque o lema da OMS, o slogan da OMS esse ano é haja agora em favor de um parto seguro e respeitoso. E aí nós criamos uma grande aliança, essa aliança já se estruturou em torno de um site, está produzindo um documento, criou um conselho científico, está produzindo um documento para ser entregue às autoridades no dia 17 de setembro. Então, nós estamos aí nessa mobilização muito importante, focados
nessa questão da redução da mortalidade materna e neonatal, mas da mesma forma como a gente se referiu aos diferentes aspectos da segurança do paciente, também em relação a esse, a participação dos administradores é fundamental. Por quê? Porque o cuidado materno e neonatal seguro, eles dependem da qualificação dos médicos, da qualificação dos enfermeiros, dos farmacêuticos, depende também da qualificação dos administradores, depende do funcionamento de todos os segmentos, né? Se a gente quer ter um pré-natal adequado, a gente tem que ter medicações adequadas, a gente tem que ter um planejamento de consultas adequado, enfim, todas as questões que, de alguma maneira, dialogam com a participação do administrador. Então, eu agradeço até essa oportunidade aqui com vocês de poder divulgar não só as atividades da Sobrasp, mas também, né, o nosso site na Sobrasp é o www.sobrasp.org.br e também há um site da Aliança Nacional, que é o partoseguro.org.br. E eu convido a todos vocês que naveguem por lá e convido especificamente aí o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e o Conselho Federal de Administração a se engajarem na Aliança Nacional. Isso seria muito importante para nós. Importante reforçar, né, doutor Vitor, que tem vários conteúdos, vários materiais para divulgação, né, que qualquer pessoa pode divulgar. Então, o importante é que a gente una, né, forças e dissemine, né, trabalhe junto para que a gente possa fortalecer cada vez mais a segurança e que agora não é o dia, né, doutor Vitor, é o mês para a segurança do paciente, né? Sim. Tem gente que chama de Setembro Laranja. Enfim, a gente não tem chamado assim, mas na prática nós vamos ter atividades da Sobrasp, começam hoje, que ainda não é setembro, e vão até quase o final de setembro. É essa a ideia, é ocupar o mês inteiro com conversas, com discussões, com atividades, com mobilizações. Exatamente isso. Bacana, perfeito. Bom, para a gente fechar, então, esse papo, né, eu queria que vocês falassem diretamente com todo mundo que está escutando a gente, que está vendo a gente nesse Dose de Gestão. E se o doutor Vitor quiser enumerar, né, contar um pouquinho de quais são os planejamentos para esse mês tão especial da conscientização da segurança do paciente no estado do Rio. Olha, bom, a notícia boa, já começando logo com uma notícia ótima, que nós vamos conseguir iluminar mais uma vez o Cristo Redentor, da cor laranja, no dia 17. Vamos iluminar lá o Castelo da Fiocruz, de Manguinhos, e várias outras, provavelmente o Instituto Fernandes Figueira também. Enfim, a gente tem aí, está todo mundo agora se mexendo para isso. Do ponto de vista de atividades, cada instituição está fazendo a sua atividade ou as suas atividades. Então, tem uma massa de webinários e lives e coisas, enfim, de discussões. Agora, na quinta-feira, dia 2, vai ter um encontro de especialistas promovido pelo Portal de Boas Práticas do IFF, né? Eu vou participar como Sobrasp. Enfim, temos os webinários e as lives da Sobrasp. Teremos uma live e um webinar por semana, depois vocês entrem lá no site da Sobrasp. E o auge dessa mobilização será no dia 17 de setembro. Por quê? A ideia é que em cada estado do Brasil e no nível nacional, a gente entregue uma carta compromisso para ser assinada, né, pelo Executivo e pelo Legislativo, uma carta com medidas, mas uma carta que seja assumida como um compromisso, com medidas destinadas a reduzir a mortalidade materna e neonatal no Brasil. E é isso, vai ser um auge, né? Então a ideia é que a gente, com todas as precauções possíveis, se dirija a Brasília para entregar ao presidente do Senado ou à Comissão de Saúde do Senado, e da mesma forma na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, entregar ao ministro da Saúde ou à área da saúde da mulher no Ministério da Saúde, entregar esse documento,
e fazer a mesma coisa em todos os estados. Entregar aqui na Assembleia Legislativa, entregar ao secretário de Saúde essa carta compromisso. Então, é uma mobilização, e aí com a ideia da Aliança Nacional é que, enfim, artistas já gravaram vídeos de apoio, nós temos mais de 40 entidades nacionais, organizações de saúde do setor público, privado, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio já aderiu, o CONAS, enfim, é um espetáculo de mobilização, mas que a ideia é isso, é transformar o sentido do parto, torná-lo mais seguro, torná-lo mais respeitoso, modificar essas práticas de saúde, né? Modificar, né, o acolhimento, o respeito, né? Considerar as questões todas ligadas à equidade também. Enfim, eu acho que basicamente são essas ideias. E no site da Sobrasp, a gente tem lá coisas para botar em camisetas, em canecas, cartazes, banners, fundo de tela de computador, enfim, no Instagram tem a coisa do filtro, bom, enfim, para todas as formas de participação e mobilização. E essa questão, para concluir, ela é muito importante, porque, veja, e é isso mesmo, vamos atuar em função de um cuidado materno, neonatal e seguro, mas sempre de olho no fortalecimento da segurança do paciente como um todo, fortalecer os núcleos de segurança, fortalecer as práticas, né, os principais protocolos de segurança do paciente, né? E estamos aqui num evento, né, numa conversa do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, fortalecer o engajamento, a participação, a contribuição dos profissionais da administração para a segurança do paciente. Enfim, eu queria muito agradecer o convite e me coloco sempre à disposição para estar com todos vocês, porque é um prazer muito grande. Enfim, eu não sou administrador de carreira no sentido formado em administração, mas acho que muitos sabem, acho que Merilane sabe, eu estudei gestão hospitalar na Escola Nacional de Saúde Pública lá na França, em 1992. Já tem um tempinho, vai fazer quase 30 anos. Mas, enfim, eu iniciei a minha carreira de gestor hospitalar, de diretor hospitalar, a partir dessa formação lá na França, que é o lugar onde só pode ser diretor de hospital na França quem passa pela Escola Nacional de Saúde Pública. E todo mundo que passa pela Escola Nacional de Saúde Pública, como faz essa formação, tem lá o seu cargo ou de diretor-geral ou de membro da direção de uma instituição. Então é isso. Só agradecimentos aí ao convite. Não, é isso aí, ó, Eric, você viu, né? A administração está no sangue, né? Então é isso, gente. É só para contribuir, é exatamente isso que o doutor Vitor falou, né? É preciso se movimentar, é preciso mobilizar, né? A gente precisa fazer a nossa parte dentro desse movimento, né? E, assim, por menor que seja a ação, a prática que você está implementando, seja na universidade, seja dentro de um hospital ou de uma unidade de saúde, que seja, por menor que seja, ela faz a diferença. Então, a gente tem aí o mês inteiro para a gente reforçar, para a gente mobilizar mais e mais pessoas dentro desse movimento. E eu fico, assim, extremamente grata, né? Minha não, a nossa gratidão aí ao doutor Vitor por contribuir, trazer esse conhecimento aqui para a nossa comissão, né? Em nome da Rita Garcia, que é a nossa coordenadora, né, da comissão, o doutor Vitor conhece bem ela, o doutor Leonardo Carap também, que compõe aí nossa comissão, a Thalita, o Jamil, o Igor, a Miriam. Então, assim, são todos da comissão, né? São pessoas que, assim, são extremamente engajadas e comprometidas em fazer esse trabalho que a gente faz aqui, ou seja, levar o conhecimento dos nossos administradores, seja os que já estão no mercado, os que ainda vão entrar no mercado, e assim, levar o conhecimento, contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa vivência para essas pessoas, né? Então, doutor Vitor, nossa gratidão aí, tá? Pelo aprendizado, pela sua belíssima contribuição aí para o nosso dose de gestão, viu? Muito obrigada mesmo. Então tá. Um abraço a todos e a todas. Um abraço, doutor Vitor, Merilane, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Dose de Gestão. E vocês que acompanharam a gente, tenho certeza que gostaram muito desse papo. E reforço,
Tem muita coisa boa aqui nas redes sociais do CRA-RJ, é só você buscar. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraços.